Oi gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem inspirada em várias maquiagens que eu tenho visto no Instagram. Vou tentar fazer um cut crease, não sei se vou conseguir. Vamos torcer para que sim. E eu vou usar essa paleta aqui da Belly Angel, de 28 cores, que é cheia de tons neutros, mas também tem uns tons que dá pra fazer umas maquiagens bem legais, bem diferentes. Com relação à cor de sombra, eu prefiro as paletas que têm sombras mais coloridas, porque eu gosto mais. Eu gosto mais mesmo de fazer sombras coloridas. Mas como eu sei que nem todo mundo gosta de se arriscar nesse mundo das sombras coloridas, então eu prefiro trazer algumas maquiagens mais neutras e colocar um pouquinho de cor no meio delas. Então vamos começar. O mesmo marrom que eu usei para fazer o contorno do rosto, eu também usei para fazer um esfumado no olho, e agora eu vou dar profundidade pro olho. Eu vou usar essa sombra marrom aqui da paleta, vou pegar um pouquinho, tira o excesso e vou colocar aqui no finalzinho do olho, no côncavo, e esfumar só no côncavo, só para dar profundidade. E não vou chegar com essa sombra até aqui na frente, eu vou vir até aqui um pouquinho mais do meio. Com a mesma sombra, agora eu vou fazer um esfumado aqui no canto externo. Então pego um pouquinho, tira o excesso e vou fazer movimentos circulares aqui no final do olho. Cuidado para não descer muito se você já tiver com a pele feita. Se você não tiver com a pele feita, só seguir. Depois a gente limpa. Mas se você já tiver com a pele feita, cuida para não colocar exatamente no canto externo. Coloca um pouquinho para frente para quando a gente fizer os movimentos circulares, não muito para frente, senão não vai dar o efeito que a gente quer. Mas coloca um pouquinho para frente e faz os movimentos circulares. Quando eu falo para não colocar exatamente no canto externo, eu quero dizer não colocar a ponta do pincel aqui exatamente. Colocar a ponta do pincel um pouco mais pra frente, de modo que o final do pincel que eu tô usando, começo, meio, fim, por exemplo. Eu vou vir aqui, ó, o meio do pincel vai ficar um pouquinho pra frente do fim, e o fim do pincel fica exatamente no fim do meu canto externo. Vou vir com o meu dedinho e vou esfumar o marrom que já tava com a cor da minha pele, com o pó que tem aqui, porque na preparação de pele eu já passei pó. Você pode conferir a preparação de pele lá no Instagram, então vai lá, vai estar passando aqui. Ou aqui, não sei em que sentido, enfim. Agora é a melhor parte. Agora a gente vai pegar esse tom aqui da paleta. Vou pegar um outro pincel de esfumar, porque aquele ali eu gosto de usar só com os marrons. Vou pegar essa sombra, tirar um pouco do excesso. Lembrando sempre que a gente tem que construir o esfumado. Se você pegar um monte de sombra e colocar no olho e aí aquilo ali você não vai conseguir esfumar nunca. Você vai esfumar até o céu e não vai chegar. Então de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo o esfumado. Olha pra frente, na reta aqui do olho a gente começa. E aí primeiro eu vou aplicar na pálpebra móvel e depois eu vou ir levando pro canto externo. Parece que vai ficar medonho, mas calma. Volto com o primeiro pincel que eu tava esfumando os marrons e vou esfumar tudo isso aqui. Volto com a mesma sombra que eu tava usando e vem até aqui no começo. Agora eu vou chegar com ela até o começo do olho. Devagar, pega pouco produto, não precisa pegar um monte de sombra agora. Por via das dúvidas, dá umas batidinhas na pálpebra móvel e depois esfuma. Porque depois a gente vai esconder essa pálpebra móvel, então não tem problema. E volta com o primeiro pincel. E esfuma tudo isso aqui junto. Vou voltar com o meu dedinho e vou dar uma esfumada nisso aqui de novo. Vou voltar com o primeiro marrom que a gente usou. Opa, para dar uma profundidade aqui nesse olho que eu achei que ficou menos. Vou passar o pincel na minha mão para dar uma limpada. E vou esfumar tudo isso aqui junto. Vou voltar com essa sombra aqui da paleta e vou dar mais uma esfumada por cima do marrom, porque eu quero que a sombra fique dessa cor e não que fique marrom. O marrom foi só no começo para dar uma transição e depois para dar uma profundidade. Eu vou pegar o iluminador da Belly Angel e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Foca aqui no arco e o resto que sobrar no pincel vai trazendo para o começo. Volta com o pincel que a gente estava esfumando. E esfuma um pouco. E vem um pouquinho com o dedo, se você sentir necessidade.
Agora, eu queria usar sombra preta, mas eu já não vou meter o preto aqui porque eu tenho medo de estragar. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir com esse marrom aqui, que é um pouco mais escuro. Vou pegar um pouquinho, tirar o excesso. E vou depositar aqui no canto externo. Não veio nada, não saiu nada. Primeiro eu vou só depositar e depois com outro pincel eu vou esfumar. Mas eu já opto por depositar com um pincel fofo assim de esfumar, porque depois é mais fácil. Porque ele não vai concentrar tanta sombra, então depois é mais fácil de esfumar. Essa maquiagem é um exercício de esfumado, porque você vai e volta, principalmente esfumado colorido e principalmente esses tons. Vou voltar com o pincel que eu tava esfumando e vou esfumar um pouquinho aqui no canto externo, só trazendo assim, ó, não muito pra cima, e depois aqui no côncavo. E aí, vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando, já cliquem em gostei aqui e também se inscrevam no canal. Mas se vocês não estiverem gostando, então vocês comentem aqui embaixo por que não, pra eu poder estar sempre melhorando. E agora vamos pro cut crease. Mentira, não vamos não. Nossa, é a hora da verdade. Vou usar essa sombra aqui bem rosa, com o mesmo pincel que eu tava esfumando o roxinho. Eu vou tirar bem o excesso, pra não ter perigo de ficar muito rosa. E aí vou dar uma esfumada nela, do meio pro fim do olho, porque depois a gente vai vir com o semi-cut crease, eu não vou fazer o cut crease até o final. E aí depois essa sombra vai ficar aqui. Fica um escuro, um roxinho, depois um rosinha, até chegar no mais clarinho mesmo. Agora sim, vamos pro cut crease. Agora é a hora da verdade. Jesus, será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, depois a gente dá um jeito. Na pele, eu usei o corretivo Naked Skin da Ruby Rose, mas pro cut crease eu vou usar o corretivo da Tracta, porque ele tem maior cobertura, então eu prefiro. Vou usar um pincel língua de gato pequenininho, vou passar aqui no pincel do corretivo e vou começar. Socorro, Jesus! Vou pôr aqui primeiro, só pra eu dar um norte aqui. Tomar cuidado também pra não piscar, pra não carimbar. Eu vou trazer o corretivo até aqui, tô olhando assim porque eu não quero piscar. Pra limpar alguma sombra que tiver aqui. Gente, é a primeira vez que eu faço, então se der certo, tudo é possível. E agora eu vou dar umas batidinhas aqui no final pra dar uma esfumada nisso aqui. E aí depois eu volto refazendo essa parte aqui. É importante que o pincel para fazer o cut crease seja durinho, porque assim ele te dá mais precisão. Sim, né? Não ficou o cut crease mais perfeito do Brasil, né? Mas eu gostei do resultado, viu? Não vou mentir. Agora eu vou usar o iluminador da Belly Angel e vou passar por cima desse corretivo. Agora a gente vai brilhar. Lembrando sempre de depositar, principalmente quando a gente for passar por cima de alguma coisa cremosa. Deposita, porque se você arrastar, você vai tirar o que tem embaixo e vai acumular de um lado, enfim. Já venho aqui na frente, ó. Já faço aqui. Volto com o pincel que eu estava esfumando o rosa e o roxinho e vou dar uma esfumada nesse canto para encontrar com o dourado do iluminador. Encosta um pouquinho, não taca o pincel pra dentro do olho, sabe? Vai devagarzinho, vai passando carinhosamente. Aí, gente, sem nada no pincel, eu vou vir aqui na divisão entre os dois e vou passar aqui. Vou pegar com o mesmo pincel, com o mesmo pincel. Vou pegar um pouquinho do iluminador, só um pouquinho, não precisa pegar muito. Eu sei que a vontade de brilhar é muita, mas vamos com calma por enquanto. E vou pôr aqui em cima. Mas não gostei do efeito, então volto. Vou pegar um pouquinho do iluminador com o pincel que eu já estava usando e vou jogar pra cima do rosinha. Volto com o pincel do rosinha sem nada e jogo pra cima do dourado. Volto com o pincel do iluminador sem nada e jogo pra cima, e jogo pra cima do rosinha. One eternity later.
Vou passar delineador, vou usar esse delineador aqui da Vult. Não vou fazer delineado de gatinho, porque agora eu vou esfumar esse canto externo. Vou vir com a sombra preta, agora vai, agora cuidado, pelo amor de Deus. Vou vir com a sombra preta da paleta e vou primeiro dando uma depositada aqui, já com o pincel de esfumar. Aí eu vou limpar o pincel na minha mão, e aí aqui eu vou levando um pouquinho pro côncavo. Deposita e vai dando uma esfumada. Mas eu não vou esfumar mesmo com o pincel do preto, porque eu não quero que essa cor chegue até os outros lados do olho. É só aqui mesmo. Volto com o pincel de todos os marrons e vou esfumar isso aqui. Mas também fica a seu critério, se você quiser puxar um delineado de gatinho, fica à vontade. Vou fazer o outro olho e já volto pra gente fazer a parte de baixo. Tava fazendo aqui o outro olho, daí pensei, né? A gente sofre porque a gente quer. Por quê? Pra que fazer delineador e se arriscar, sendo que você pode fazer? Passar um lápis, aí você vem com o pincel de esponjinha, sem sombra nenhuma, dá uma esfumada nesse lápis, depois pega um pouquinho da sombra preta, só a pontinha, tira e sai. Dá uma esfumada naquilo, esfuma no canto externo, ninguém precisa nem pegar o delineador na mão. Dei uma manchada de delineador aqui embaixo, mas não tem problema que agora a gente vai vir com um lápis. Vou usar esse lápis aqui da Vult também, ele é retrátil, ó. E vou passar na linha d'água de cima, de baixo e rente à raiz dos cílios inferiores. Agora com o pincel de esponja eu vou vir com o roxinho que a gente usou e vou esfumar esse lápis. Aí quando você estiver esfumando, ó, já vai levando pra juntar com esse aqui. Levando pra cima. Vou colar cílios e já volto. Voltei, gente, colei meus cílios. Esses cílios aqui eu nem sei qual que é, que marca que é. É desse site da China que veio um montão. Então é esse. Usei o rímel da Ruby Rose e estamos mais que prontas. Essa maquiagem é mais voltada pra noite, né? Se você for numa balada, numa festa, alguma coisa. Que ela é mais elaborada, ela tem mais etapas. Ela vai com esfumado, volta com esfumado, vai com uma cor, volta com uma cor. Então ela demanda um pouco mais de tempo. No final da maquiagem, volta com a esponja do pó ou com o pincel do pó e dá uma limpada embaixo, sempre assim. E aí depois você vai, retoca iluminador, retoca blush. Mas não esquece de dar essa limpada embaixo, que isso também dá um ar super profissional na maquiagem, que você fez tudo isso e não deixou cair nada. O batom que eu tô usando é esse aqui da marca Mori, ou Mori, não sei. Chama Pepa. Fofo. Gente, então essa é a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, me contem por que vocês não gostaram. Se vocês gostaram, deixem o like e comentem aqui embaixo também. Se vocês acharam fácil, difícil, se vocês acham que vocês conseguiriam fazer, mas tenho certeza que sim. Então é isso e até o próximo.